Retornando aos nossos lugares, amados. Como é bom orar um pelos outros, amém? Como é gostoso a gente poder colocar a necessidade do nosso irmão em oração e não apenas lembrar da nossa. Isso é muito maravilhoso, muito importante na comunhão do reino. Amados, essa noite nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo, uma de suas cartas da prisão, carta de Paulo a Filemon. E é uma carta que dispensa dizer qual capítulo, porque ela só tem um. Uma carta curta, uma carta pequena. Carta de Paulo a Filemon. E nós vamos, esse bilhete, como alguém já se referiu em um estudo que ouvimos, ver algumas orientações de Paulo, alguns pedidos de Paulo a respeito de Onésimo. E se você não conhece a história, você vai conhecer agora quem é este Onésimo. E nós vamos meditar, irmãos, sobre o seguinte tema: a obra de Cristo em nós nos prepara para novos e maiores desafios. A obra de Cristo em nós nos prepara para novos e maiores desafios. Antes de nós lermos, enquanto você vai abrindo, é bom dizer, meus irmãos, como eu disse, que Paulo agora já um ancião, nós estamos por volta do ano de 61 ou 62 depois de Cristo, e esta é a ocasião da primeira prisão de Paulo em Roma. Paulo ainda será livre desta prisão. Esta é a prisão, provavelmente, que você vê no final do livro de Atos. Paulo ainda é livre desta prisão. Mais adiante ele vai ser preso novamente quando ele é finalmente decapitado. E assim chega ao final a vida do apóstolo. Mas nessa prisão aqui, meus irmãos, era domiciliar, ele tinha uma certa liberdade. Ele alugou uma casa para poder ficar. E o outro personagem aqui, Filemon, é um crente de Colossos. E provavelmente, como nós vamos ver, alguém importante na comunidade, na eclesia, na igreja de Colossos. E nós vamos ver, meus irmãos, que não se trata de alguém sem uma certa influência positiva espiritual na igreja, mas Paulo vai destacar exatamente isso. E finalmente, a terceira personagem importante é Onésimo. Onésimo é um escravo que foge e lesa financeiramente, provavelmente, o seu senhor Filemon. E fugindo de Colossos, ele vai para Roma, sendo uma cidade muito maior, aonde ele poderia transitar e não ser detectado como um escravo fujão, como alguém que estava fugindo, porque ele passaria desapercebido no meio de uma cidade cosmopolita, uma cidade com gente do império inteiro, uma cidade grande para os padrões da época. Na verdade, provavelmente até para os padrões de muitas cidades que nós temos hoje em dia. Então, meus irmãos, tendo apresentado os nossos participantes dessa noite, vamos para o texto. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A igreja, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A saudação, meus irmãos, da nossa carta, ela começa em que o próprio apóstolo Paulo faz uma declaração dizendo: olha, estou preso, mas não sou prisioneiro de Roma, na verdade eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ele já deixa claro, meus irmãos, de que é entendimento dele que ele não está naquela situação porque os homens quiseram, mesmo que provavelmente eles quiseram, mas porque Deus permitiu que assim ele estivesse naquela situação. Então, meus irmãos, na quarta palavra desse texto, Paulo já nos edifica, porque ele nos transmite, meus irmãos, o seguinte pensamento: a sua vida, qualquer coisa que aconteça, até uma prisão romana,
está debaixo da soberana vontade de Deus. E não porque Deus piscou, pestanejou, cochilou. Eu estou preso, mas eu sou prisioneiro de Cristo, não de Roma. E ele não estava sozinho. O texto diz que Timóteo, não preso, mas provavelmente muda-se ou vai a Roma constantemente para dar assistência ao apóstolo, está escrevendo a quem? A Filemon, nosso amado cooperador. Está aqui a dica de que esse não era um crente anônimo, não era um rosto na multidão. Era alguém de importância na igreja em Colossos. A palavra cooperador é aquele, literalmente, aquele que trabalha na obra junto, aquele que está dando-se, gastando tempo, dando suor na obra do Senhor. E aqui, meus irmãos, é destacado que a carta é expandida, talvez, provavelmente, para trazer mais pessoas como testemunha daquilo que Paulo vai tratar, e aí ele começa a listar determinadas pessoas. Primeiro, a irmã Áfia, e depois Arquipo. Tradicionalmente, a história conta que Áfia era esposa de Filemon e Arquipo era filho de Filemon. Isso não tem, obviamente, comprovação textual, não há como você dizer categoricamente que é assim, mas é historicamente aceito que eles eram assim. E assim ele também classifica Arquipo como nosso companheiro de lutas. Então era, novamente, esta era uma família que sustentava o apóstolo, que estava junto com o apóstolo, aonde ela podia, aonde ele precisava. E também o texto nos mostra, no versículo 2, meus irmãos, que Filemon não era um homem, provavelmente não era um homem pobre, era um homem de posses. Por quê? Final do versículo 2 diz, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, às vezes a gente tem essa ideia, até porque a gente falou muito sobre grupo familiar, sobre célula na nossa igreja em anos anteriores, que cada cidade você tinha pequenos grupos de 10, 12, 15 pessoas, e assim era na igreja primitiva. Não necessariamente. A história também nos assegura que as pessoas mais abastadas da comunidade, provavelmente com grandes casas, grandes propriedades, jardins, ou até lugares que se assemelhavam a um anfiteatro, porém coberto, né, em suas casas, disponibilizavam essas casas para que a igreja pudesse reunir as dezenas e às vezes as centenas de pessoas. Ok? Então, existia sim a ideia de pequenas reuniões nas casas com pequenos grupos de pessoas, mas não era só assim que a igreja se reunia. Não era apenas grupos, não é? Vamos aqui, já tem 12, já tem 15, já tem 19, vamos aqui multiplicar. Isso aqui, a gente não pode pegar uma ideia moderna e colocar categoricamente sobre a igreja primitiva. Então, meus irmãos, a igreja se reunia na casa desta família porque quase certamente era uma igreja, uma família abastada. Também, não apenas por causa da casa, mas porque tinha escravos. Ter um escravo não era algo que uma família pobre, ou mesmo uma família que não fosse de boas posses, poderia ter. Porque, por mais difícil que seja nós entendermos a questão da escravidão, era uma propriedade, o ser humano era possuído por outro ser humano, isso não era algo barato. E aí no versículo 3 nós temos esta saudação que Paulo destaca tanto em tantas cartas, saudando a igreja com a graça e a paz do Senhor. O que nos dá, meus irmãos, a oportunidade de nós abrirmos um pequeno parágrafo, um pequeno parênteses aqui, porque talvez você esteja aqui há 10 anos na nossa igreja, você se converteu aqui, você já acha normal, ao final de cada culto, nós nos despedimos com uma graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e toda a congregação termina com essa saudação, não é verdade? E você deve estar se perguntando, mas por que a gente faz isso? Talvez você nunca teve uma explicação. E a explicação, meus irmãos, é simples. A Bíblia fala claramente que todo crente, todo cristão, ele é um sacerdote. E em nosso país nós já temos por demais uma alma católica em que vem o obreiro, o pastor, de uma maneira diferenciada do resto da congregação. E é tão verdade que alguns acham que a oração do pastor é maior, é superior, é mais poderosa que a oração de vocês, pobres crentes normais aí que estão sentados. É claro que isso não é verdade.
Então, meus irmãos, quando nós começamos a nossa vida, na verdade, eu e minha esposa já trouxemos isso com o hábito da nossa igreja anterior. Eu cresci numa igreja que todo final de culto, o pastor despedia a congregação com a chamada bênção apostólica. É o amor do nosso Pai, eu nem lembro direito, o amor do nosso Pai, o que vai de Cristo mesmo? O amor de Cristo. Não, não é assim não, você também está mal de bênção apostólica. Você vê, irmãos, porque eu não uso, eu nem sei, eu sei que fazem o amor do nosso Pai, alguma coisa de Cristo e a consolação do Espírito Santo. Eu sei que toda vez que alguém me pede uma igreja que eu estou visitando, o pastor vai terminar com a bênção apostólica, eu me enrolo, porque eu não estou acostumado com isso daí. Há muito, muito tempo. Por quê, meus irmãos? Eu sempre me perguntava, por que eu tenho que falar isso sozinho? Quer dizer, supostamente eu estou abençoando a congregação e vou para casa sem a minha bênção? Brincadeira. Mas por que, meus irmãos? Eu acho que isso não é didático. E nós mudamos desde o nosso ministério anterior e toda a congregação, uma congregação de sacerdotes, não é verdade? Não é isso que está lá em Pedro? Raça eleita, sacerdócio real, todos nós. Sacerdócio universal dos crentes é uma doutrina, né, protestante, uma doutrina evangélica. Nós substituímos. E Paulo, então, nos dá aí a fórmula que ele usa no versículo 3. Fecha parênteses. Foi rapidinho para a gente poder saber por que a gente faz o que a gente faz. Pois bem, meus irmãos, do versículo 4 até o versículo 7, Paulo vai trazer aqui uma gratidão pela vida de Filemão. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Veja bem, meus irmãos, que em todas as cartas, isso aqui é uma fórmula que Paulo usa para dizer: eu sou grato por vocês, igreja dos Filipenses. Eu sou grato por você, Timóteo. Eu sou grato por você, Colossenses. A única carta interessante que Paulo não começa dando graças é a carta aos Gálatas. E aqui não vale o tempo, ou não temos tempo para destrinchar o porquê disso, provavelmente. Mas essa fórmula ele usa sempre. Por quê, meus irmãos? Porque é bom você reconhecer a obra do que Deus está fazendo na vida do seu irmão, na vida das pessoas. Eu conversava com minha esposa agora no caminho sobre determinados irmãos que em curto espaço de tempo têm mostrado uma obra do Espírito Santo na sua vida, uma obra de regeneração. Eu lembrava a ela como que os puritanos tratavam de maneira simples, quando ele perguntava: como é que você sabe que uma pessoa é verdadeiramente convertida? E eles respondiam: porque ele se converte, ele vem para a igreja e ele continua vindo. Simples assim. E hoje em dia, meus irmãos, a criatura se converte, ela toma uma decisão, e você tem que ter inúmeros esquemas dos chamados criadores de métodos de crescimento da igreja para que a pessoa continue vindo. Interessante isso. Isso é para nós pensarmos. Porque, na verdade, meus irmãos, as marcas do crescimento já estavam presentes na vida de Filemão. E Paulo começa a agradecer, porque ele lembra dele na oração, daquilo que ele está fazendo. Olha o versículo 5. Porque ouço falar da sua fé no Senhor e do seu amor por todos os santos. Em 3 outras cartas, Paulo menciona novamente a fé e o amor. Efésios, Colossenses e Tessalonicenses. Ele destaca, na verdade, junto com essas 3, mais uma coisa: a esperança em outras cartas, mostrando que havia certas categorias de crescimento que ele observava na vida de indivíduos e na vida da igreja. Ou seja, meus irmãos, em nenhum lugar Paulo diz: olha, eu estou muito feliz porque vocês estão construindo outro prédio, porque vocês começaram o 2º culto, porque vocês estão fazendo muitos eventos, mais uma conferência. Mas ele olhava fé, esperança e amor. Ele olhava, meus irmãos, crescimento qualitativo e não quantitativo na vida dos nossos irmãos. E esse crescimento que ele destaca na vida de Filemão, no versículo 5, no final, ele diz: o amor por todos os santos. Guarde essa palavrinha aqui, todos, que a gente vai usar daqui a pouquinho. E ele agora no versículo 6 vai destrinchar o que ele quis dizer sobre fé no Senhor Jesus e amor por todos os santos. Olha o versículo 6. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Esse é um versículo, meus irmãos, para ser entendido de trás para frente.
Porque no começo ele diz, a comunhão que procede da sua fé. A palavra comunhão, koinonia, você também poderia traduzir aqui pelo compartilhar da sua fé. Ou seja, koinonia, no sentido aqui, é tornar comum. Aquilo que eu tenho, você tem também. Aquilo que está na minha vida, eu vou compartilhar para que você tenha na sua vida também. Ora, como é que nós tornamos a koinonia, o compartilhar, a comunhão da fé? Compartilhando sobre a nossa fé. Então o texto fala, meus irmãos, que no compartilhamento da fé, no falar de Cristo, no falar sobre Cristo, porque não apenas falar de Cristo para quem não conhece, mas falar sobre Cristo para quem também já o conhece. Filemão experimentava o quê? Segunda parte do versículo. Eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Em resumo, quanto mais eu compartilho de Cristo, mais eu cresço no conhecimento de Cristo. Quanto mais, meus irmãos, eu torno o que eu sei de Cristo comum a você, e você faz a mesma coisa, nós crescemos juntos, a comunhão da fé, naquilo que é o Senhor Jesus para cada um de nós. Veja bem, meus irmãos, Deus nos chamou para compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, não daquilo que o Senhor tem dado à nossa vida. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos bênçãos e elas são boas nós compartilharmos. Deus abençoou, eu passei no concurso, Deus abençoou e eu pude comprar meu carrinho, Deus abençoou, fechei o contrato da minha casa própria. Todas essas são bênçãos legítimas. Mas eu quero convidar você a aprofundar mais aquilo que você compartilha sobre Cristo. Para você aprofundar mais aquilo que você sabe sobre Cristo. Falar sobre Ele e não sobre aquilo que Ele lhe dá. Há uma enorme diferença, meus irmãos, entre uma coisa e outra. Você poder compartilhar aquilo que você descobriu sobre Cristo. Como eu disse, meus irmãos, em uma outra mensagem, quando nós estivermos na eternidade, durante milhões e milhões de anos, nós ainda não teremos esgotado o que é falar sobre Cristo. Como é que nós podemos esgotar agora, nesta vida? E cada vez mais, meus irmãos, Filemão era alguém que compartilhava com a sua igreja o seu conhecimento do Senhor, a sua fé. No versículo 7, tendo falado sobre a fé, no 6, ele vai falar sobre o amor. Ele diz, seu amor me tem dado grande alegria e consolação. Ele ouviu falar do que Filemão fazia, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Então veja bem, meus irmãos, além do versículo 6, ele dizer que conhecimento gera compartilhamento, ele vai dizer agora que amor gera ânimo. Como? Toda igreja, meus irmãos, toda a comunidade da fé precisa, e eu não vou dizer de irmãos, mas de que nós tenhamos entre nós pessoas que deem palavras de fé, palavras de ânimo, que virem para um irmão, para outro, dizer, meu irmão, eu creio que Deus pode ajudar você nesta situação. Hoje me ligou um irmão, uma situação muito difícil, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, em que ele piscou durante um minuto e caiu numa armadilha, obviamente uma armadilha do inimigo, mas ele deu oportunidade pela sua carne. E meus irmãos, ouvindo o seu problema, ouvindo o seu erro, ele caiu realmente em um erro, não era a hora de eu trazer nenhum peso, nenhum julgamento sobre ele. Mas uma vez, meus irmãos, que ele já me ligou como alguém arrependido, alguém penitente, eu gastei os últimos minutos da nossa ligação falando sobre, relembrando, lembre daquilo que você é em Deus e quem Deus é para você. Lembrando a ele daquilo que ele crê. Não apenas do perdão de Deus, que é muito inicial, mas tudo aquilo que ele já conhece de Deus, porque ele tem um longo caminho andando com o Senhor. E colocando com ele, meus irmãos, que Deus pode ainda pegar tudo aquilo que ele se embaralhou lá na situação dele e transformar em algo que o glorifique, que dê glória a Deus através daquela situação. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos ser Filemão na vida uns dos outros, em que o amor de Deus é compartilhado com ânimo. O texto diz, versículo 7, que o que trazia grande alegria e consolação é que Filemão estava reanimando. Olha que interessante, a palavra que você tem traduzida por coração,
no original não é a palavra normalmente usada para coração, que é cardia, da onde vem cardíaco, cardiologia, etc. A melhor tradução, meus irmãos, é que ele tem reanimado as entranhas dos santos. Interessante isso, né? Sabe por quê, meus irmãos? Paulo usa um termo mais profundo do que apenas coração. Para pensar. A última vez que você sentiu um nervosismo, não deu um negócio bem aqui? Não é verdade? Os americanos chamam de borboletas, dá borboletas no estômago. Essa é a ideia, meus irmãos, oriental. A ideia de que as entranhas que são o centro das emoções, não o coração. Ele palpita, mas a gente sente um embrulho, né? Uma coisa, um nervosismo, uma coisa aqui. Agora isso é negativamente, mas Paulo usa de forma positiva. Abra comigo em Filipenses 2:1. Em Filipenses 2:1, meus irmãos, Paulo usa a mesma palavra grega. Ele diz: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ele vai usar isso aqui, meus irmãos, da mesma maneira. Entranháveis, coisas que estão lá dentro. A afeição não é superficial, mas eu sinto pelo meu irmão, ele sente por mim. Tanto que, na outra tradução, alguém tem aí a outra tradução, uma diferente da minha? Diga, leia bem alto, Marcelo. Entranhados afetos e misericórdias. Essa é a noção de Paulo. Que é alguma coisa, meus irmãos, que a gente está ligado pela barriga. Em um sentimento mais profundo do que apenas uma emoçãozinha de coração. De que a minha dor é a sua dor, mas lembre-se do que Filemão está fazendo. A sua alegria está faltando? Pega a minha. Pega o meu ânimo. Pega a minha motivação. Porque, meus irmãos, tem um dia que você vai estar lá embaixo e o outro irmão vai estar lá em cima. Mas passa uma semana, passa 2 e inverte. E eu não quero aqui advogar que você deve ficar o tempo todo lá nas fontes abissais lá do Atlântico, sei lá quantos quilômetros, onde tem que mandar o submarino que foi visitar o Titanic para tirar você de lá. Não. Eu não estou dizendo que você tem permissão de Deus para ficar habitando na depressão, não é isso. Mas que você tem permissão de Deus para olhar para o irmão e dizer assim: ele está bem, eu estarei também. Deus tem restaurado a vida dele, eu vou ser restaurado também. E você ser instrumento de Deus. Filemão era assim. Ele era usado por Deus para transmitir graça, ânimo para a sua igreja. Então, meus irmãos, versículo 4 ao versículo 7, Paulo tira da vida de Filemão a seguinte lição. A obra de Cristo em nossa vida é reconhecida no nosso agir na comunidade. Deus está agindo na nossa vida? Sim. Como que eu verifico isso? Eu sou bênção na vida do meu irmão. Meu querido, me perdoe, mas se você acha que vida cristã pode ser vivida na caverna, você precisa ler mais a Bíblia. Não tem como. Tinha um hino, que eu não lembro nem qual era a letra toda, que diz: tu no teu cantinho e eu no meu. Lembra um cântico antigo? Tu no teu cantinho e eu no meu. Eu quero nem lembrar o resto da letra, porque eu já não gostei nem dessa parte. Não tem essa. O texto fala de comunhão. Estamos falando de comunidade. Como pode haver isolamento? Não tem como. Nós fomos chamados para viver juntos, viver em comunhão. Muito bem. O texto continua, meus irmãos, e além da obra de Cristo, aquele que Ele está fazendo em nós, está patente no agir, no nosso modo de agir na nossa comunidade. Versículo 8 diz o seguinte: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Então, veja bem, meus irmãos, a autoridade apostólica e a autoridade de pai na fé de Paulo
ele coloca aqui de uma maneira muito franca, de uma maneira muito clara, de que havia uma autoridade em que ele poderia, em Cristo, apontar na direção de que Filemão devia agir, e Filemão devia se submeter a isso. Agora deixa eu colocar isso muito claro. Isso é diferente de alguém chegar na sua vida e dizer assim, olha, eu entendo que você deve vender o seu carro, sei lá. Eu entendo que você tem que comprar minha passagem para Israel. Não é isso que o texto está dizendo. Você tem um irmão, vamos supor aqui, que esteja em adultério. E você não precisa consultar a vontade de Deus sobre adultério. Está claro. E você em Cristo, pela autoridade sua? Não. Pela autoridade da palavra. Você orienta, meu irmão, saia desta situação, saia desta armadilha. Agora, pega o telefone, desfaça esse laço que você se uniu. Acabe com isso. Porque tem muita outra coisa, muito trabalho pela frente, mas aqui é o começo. Então, você não está dando uma ordem, meu irmão, porque você manda ou possui a outra pessoa. Mas uma orientação clara pela palavra daquilo que tem que ser feito. E é isso, meus irmãos, que está aqui, porque Paulo tem autoridade apostólica, coisa que nós não temos e ninguém tem hoje em dia, para dar uma ordem, e é esta ordem sendo palavra de Deus na vida daquela pessoa. Ok? Principalmente porque o tema que nós vamos ver agora, já vou adiantar, que é perdão, não precisa, Deus, eu quero pedir a tua vontade se eu devo perdoar o meu irmão. Meu irmão, está igual a história do adultério aqui que eu acabei de mencionar. Determinadas coisas, economize a oração e gaste na obediência. Ótima frase. É claro. Às vezes, meus irmãos, a gente se esconde atrás de uma suposta espiritualidade, pedindo aqui a vontade de Deus, o que eu devo fazer? Ora, é para perdoar, é para sair do adultério, é para parar de mentir. Há certas orientações bíblicas que a gente dá uma de, né, será que é, não sei e tal, quando na verdade é claro. E é isso que Paulo está se referindo, meus irmãos, no versículo 8 e começo do versículo 9. Em Cristo eu tenho plena liberdade de mandar que você cumpra o seu dever. Seu dever é obedecer à palavra, fazer aquilo que a palavra diz que você deve fazer, pura e simplesmente assim. E aí, meus irmãos, no versículo 9, ele continua, ele termina a frase dizendo, prefiro fazer um apelo com base no amor. E é verdade, meus irmãos, toda obediência, se ela for apenas pela obediência, ela é incompleta. Eu devo obedecer porque amo. Primeiro a Deus e segundo o meu próximo. Porque se eu obedecer só pela obediência, é praticamente uma atitude religiosa. Então, meus irmãos, se há alguma coisa que você faz só porque você... Mas o que tem que fazer? Você precisa rever isso. Paulo está colocando a melhor base. Interessante que a nossa tradução em português NVI usa exatamente essa palavra. A melhor base para qualquer obediência, mesmo das coisas mais claras da Escritura, é o amor que eu tenho pelo meu Senhor. Eu amo. Eu obedeço porque eu amo. O texto continua, meus irmãos, dizendo, eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Então, interessante essa frase de Paulo, meus irmãos, que gerei. Literalmente, a ideia aqui realmente é gestacionar. A ideia, meus irmãos, de dar à luz. Porque de alguma maneira, meus irmãos, Onésimo, fugindo da cidade de Colossos, foi bater lá em Roma. Como eu disse, provavelmente querendo passar incognito, né, no meio da multidão, numa cidade cosmopolita. Mas, meus irmãos, o Deus que é soberano fez os caminhos deles se cruzarem. Agora, não sabemos se Paulo já conhecia Onésimo da casa de Filemão, ou se por acaso, tendo se cruzado seus caminhos e Paulo tendo pregado a ele, depois ele veio saber, contando a história, que ele havia fugido. E se foi assim, Paulo deve ter colocado a mão na cabeça dizendo, meu Deus, eu conheço Filemão.
De uma maneira ou de outra, meus irmãos, você encontrar uma pessoa em Roma e você ainda sendo prisioneiro, só Deus estando nesse negócio. E Paulo diz, eu gerei, eu dei à luz, ele é meu filho na fé. Toda essa argumentação de Paulo, meus irmãos, ele está preparando o terreno para ajudar Filemão em sua obediência para aquilo que ele vai pedir. Ele diz no versículo 11, ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Aqui, meus irmãos, no grego, nós temos um jogo de palavras. O nome de Onésimo, o escravo fujão, significa útil. E no versículo 11, meus irmãos, Paulo usa uma outra palavra sinônima, não é a mesma palavra de Onésimo, mas uma palavra sinônima, para dizer agora antes ele era inútil, mas agora ele é útil, tanto a você quanto a mim. Ele era inútil porque ele estava fugido. De que serve um escravo que não está na minha casa para fazer aquilo para o qual ele foi adquirido? Mas agora ele é útil, mais do que antes, porque agora ele é útil a mim e a você, porque ele é nosso irmão em Cristo. Então Paulo está explicando para Filemão que Onésimo não é a mesma pessoa que fugiu da sua casa, que ele passou por um processo pela graça de Deus de transformação, que ele passou por um processo em que agora ele pode ser retornado para o seu Senhor de uma maneira diferente daquela quando ele fugiu. E o texto diz, mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Aqui novamente Paulo está apelando para o afeto de Filemão. Como se fosse eu, quero que você o receba, é isso que ele está dizendo. Versículo 13, gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Aqui, meus irmãos, tem um dado cultural muito interessante. Aquele que captura, de certa maneira, um escravo fujão, pela lei romana, ele poderia contactar o seu senhor e, por um período de tempo, ficar com ele. Mas Paulo, meus irmãos, toma uma atitude diferente. Ele comunica a Filemão dizendo, ele está aqui, eu quero devolvê-lo, eu quero remetê-lo de volta a você, mesmo que eu preferia que ele ficasse comigo, para poder me servir aqui na minha prisão. E aí ele explica por quê, versículo 14, mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Lembra da regra do amor? Se você fizer qualquer coisa, se você decidir devolvê-lo para mim, se você decidir perdoá-lo, você vai fazer porque você quer, não porque eu estou mandando. Segunda lição dessa noite, meus irmãos, tudo isso que nós vimos, eu quero destacar o seguinte, a obra de Cristo em nossa vida edifica pelo exemplo. Exemplo de quem? Exemplo de Paulo. Paulo está dando subsídios para Filemão, com as suas atitudes, para que ele possa tomar uma boa atitude também com a sua decisão. A nossa vida, meus irmãos, ela é chamada para ser edificação na vida dos nossos irmãos. Uma constatação que nós podemos ou não devemos nunca esquecer, meus irmãos, é que nós somos uma comunidade de pecadores. Tem ninguém aqui que seja mais ou menos do que o outro, somos todos pecadores. Por pior que você seja, você não passa de um mero pecador. Já deixou claro isso? Falei 4 vezes. No entanto, a graça de Deus tem se manifestado na sua vida. E por isso, meu irmão, você me edifica. E pela graça de Deus eu espero lhe edificar. Muitas vezes, meus irmãos, a comunidade da fé, a igreja, presta muita atenção nos erros da vida dos irmãos. Mas você tem prestado atenção também naquilo que ele é exemplo para você? Paulo, meus irmãos, destacou diversas atitudes que ele estava tendo aqui. Ele foi usado para ganhar a Onésimo. Ele convenceu Onésimo a retornar, porque ele não poderia obrigá-lo. Explicando a atitude cristã para que Onésimo retornasse. Onésimo podia simplesmente dizer, é novo convertido.
Tá, muito bem, já entendi, Jesus, aleluia. Mas eu vou continuar o meu caminho. Quer ser escravo nunca mais. Quem poderia culpá-lo, não é verdade? Quem quer ser escravo? Porém, meus irmãos, a palavra de Paulo para ele marca tanto a vida desse homem que ele decide assentir ao pedido de Paulo e vai voltar. E detalhe, ele está levando a carta, o bilhete que nós estamos lendo, de volta para o seu Senhor. Quando ele bater no portão da casa de Filemão, Filemão primeiro só vai ver Onésimo, o escravo fujão. Ele vai precisar provavelmente se humilhar na presença do seu Senhor, entregar a carta de Paulo e depois esperar as reações. E tudo isso com certeza está passando na cabeça de Filemão, de Onésimo. Por que ele aceita? Novamente, o trabalho de Paulo em ser instrumento na vida de alguém. Meus irmãos, tudo isso não pode acontecer se eu tiver uma atitude omissa. Nós não somos chamados, número 1, para ser dono da verdade, número 2, para julgar ninguém, número 3, para estar num alto pedestal apontando para baixo, nada disso. Porém, nós somos chamados para sermos ministros da palavra e da graça de Deus na vida dos nossos irmãos. Pastor, de onde você está tirando isso? Tem tantos textos, mas vamos para Gálatas. Vamos só para esse, irmãos. Gálatas, capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Logo depois, mesmo Paulo aconselha: cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então veja bem, meus irmãos, o fato de você ter problemas, lutas espirituais, segundo Paulo, não é absolutamente desculpa para que você não seja instrumento para ser exemplo na vida do outro irmão. Um exemplo com a forma como você vive, mas na forma também como você o confronta. E Paulo vai fazer um pouco mais sobre isso agora, não em cima de um erro de Filemão, porque ainda não aconteceu nenhum erro, mas instruindo Filemão no que ele vai precisar fazer. Recapitulando, a obra de Cristo em nossa vida é reconhecida no nosso agir na comunidade, mas também é edifica pelo exemplo, naquilo que nós exemplificamos na vida ou para a vida do nosso irmão, a maneira com que ele deve agir, às vezes até sem saber. Em terceiro lugar, meus irmãos, o versículo 15 em diante, Paulo continua dizendo: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, literalmente por 1 hora, para que você o tivesse de volta para sempre, literalmente para sempre. Paulo faz uma hipérbole, né? Ele foi separado de você por um tiquinho de tempo, por 1 hora, para que ele pudesse ser devolvido a você para sempre. Espera aí, um escravo para sempre não existe. As pessoas morrem, o tempo acaba. Mas agora ele é irmão em Cristo. Ele vai ser devolvido a você, mas vai ser devolvido para sempre. Eternamente ele vai estar conosco. Mudou alguma coisa? Versículo 16: não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Então perceba, meus irmãos, que Paulo já começa a deixar bem claro, ele começa a colocar a moldura daquilo que ele espera que seja a resposta de Filemão. E a base disso, meus irmãos, é que eu estou lhe devolvendo, não como se eu fosse um perseguidor, um capturador de escravos fujões, mas ele voluntariamente está voltando para você, porque houve uma transformação na vida dele. E diante dessa transformação, é esperado uma resposta transformada da sua parte também. Lembra da palavrinha que eu pedi que você guardasse? Qual era ela? Todos. Está lá no versículo 5. E do seu amor por todos os santos. Filemão, tá fácil ou tá difícil amar o pessoal aí em Colossos?
que tal amar a Onésimo? Então, meus irmãos, muitas vezes nós somos confrontados com essa situação, inclusive é o tema da nossa mensagem. A obra de Cristo em nós nos prepara para novos e maiores desafios. Então é muito legal amar o seu irmão que está aqui, está beleza, está cheiroso, né? E tal, está bem vestido, não sei o quê. Mas quando espiritualmente, ou até emocionalmente, ou simpaticamente, eu não estiver cheiroso e bem vestido, ele seja pior que um escravo fujão. Então, veja bem, meus irmãos, Paulo é um mestre com as palavras, ele está construindo um argumento, dizendo assim, olha, esse é o comportamento que eu elogiei lá em cima, agora ele tem que aparecer aqui embaixo. Porque tá fácil amar a irmãzinha que traz aquele pão quentinho para você, tá fácil amar aquele seu líder da igreja que traz aquela palavra aí em Colossos, tá fácil amar aquele irmão que compartilha o que ele pode com você e tudo mais. Agora eu quero que você ame a Onésimo, aquele que fugiu, aquele que lhe deixou no prejuízo, que roubou a sua casa. Mas veja bem, meus irmãos, o texto começa no versículo 15, em que tudo isso Paulo coloca dentro de um envelope. Qual é o envelope? Olha só. Talvez ele tenha sido separado de você, para que você o tivesse para sempre. Paulo evoca uma das coisas que eu mais gosto de falar, a soberania de Deus. Meu irmão, talvez você está ainda labutando na amargura. Talvez, de vez em quando você senta com a sua esposa, com Áfia, e você vai falar alguma coisa sobre uma tarefa da casa, e a Áfia menciona, não, isso aí não está sendo feito porque era tarefa de Onésimo. Você fica amargurado. Talvez você contabilizou o prejuízo que ele deu e ainda o prejuízo de ter que comprar outro escravo para aquela função. E quando você faz isso, você de novo fica amargurado. Ou será que a gente só pode supor isso sobre Filemão e não sobre nós todos? A verdade é, meus irmãos, que muitas vezes os problemas acontecem, as lutas acontecem, a minha primeira reação é reclamar, amargurar-me, é bater o pé, chutar o pau da barraco, e aí você vai. Chutar o balde. E daí que vai, meus irmãos, os fulanos aí da televisão convidar a sua audiência a dizer, eu não aceito isso. Porque é terapêutico ou não é? Você chegar numa igreja que você vai dizer, Senhor, eu não aceito a enfermidade. Senhor, eu não aceito essa pessoa na minha vida me perseguindo. Eu não... Mesmo que você não consiga encontrar um sequer exemplo em todas as escrituras de alguém que tenha feito tal coisa. Mesmo os que perseguiam, você tem homens na Bíblia que dizem, Deus o retribua como ele quiser. E você tem um determinado jovem de Nazaré com 30 e poucos anos na cruz do meio dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Graças a Deus que Jesus não era neopentecostal. Você já pensou, meus irmãos, as palavras da cruz, se Jesus fosse neopentecostal? Ai de mim. Desculpe, mas nem ia acontecer a cruz, né? Ou então, no máximo, ele ia chegar lá com... Botou um cara todo açoitado lá em cima. Não, mas ele decretou a cura. Aí as feridas se fecharam. Tá? No pé da cruz ia ter um monte de espinho, porque ia cair da coroa. Eles tinham cerca de 5 centímetros de comprimento, viu? Eles entravam na pele, na derme, na pós-derme, sei lá qual é o nome de trem tudo aí. Chegava até os nervos e até o crânio. Mas se ele fosse neopentecostal, os espinhos caíam, porque a ele foi dado para comer o melhor da terra e assim por diante. Paulo, meus irmãos, trata com Filemão dizendo, tudo que você passou, talvez você tenha reclamado, talvez você bradou e reclamou e gritou dentro da sua casa,
desgraçado desse escravo que fugiu e tal. Não sei. Talvez, meus irmãos, Filemão era muito mais espiritual do que eu e você. Talvez. Talvez quando Onésimo fugiu, Filemão dizia assim, que bênção, Deus, mais uma oportunidade de sofrer. Talvez. Possível, porém improvável. Fato é, meus irmãos, a obra de Cristo em nossa vida, confrontada pela ideia da soberania de Deus. Sempre que Deus faz uma coisa que está fora do nosso controle, Ele está mexendo com as nossas estruturas. Ele está mexendo com as nossas decisões. Ele está mexendo com as nossas vontades, com os nossos gostos. Ele está mexendo com a nossa estabilidade. A pior coisa, meus irmãos, que pode acontecer na vida de um cristão é uma vida estável. Tem uma frase que nós até falávamos outro dia, eu e o Thiago no bate-papo, ele viu no seriado, mas eu já conhecia, não sei quem é o autor. Uma frase que diz, mares calmos não fazem bons marinheiros, ou velejadores, dependendo da tradução. Frase muito interessante, é o tipo de frase que deve ter uns 15 autores, né? Porque todo mundo pega autoria com uma frase muito boa. Tem uma frase de Agostinho que já deram para Martin Luther King, já deram até para Gandhi, coitado, não é nada da história, estava lá fazendo o jejum dele lá na Índia. Essa frase, meus irmãos, ela reflete uma realidade bíblica, interessante. Quando Deus quer trabalhar na nossa vida, Ele não diz assim, olha, eu quero tanto que você cresça, toma aqui um Volvo e um BMW. Olha, eu quero tanto que você cresça na fé, quero tanto que você amadureça, que eu vou dar aqui para você um aumento de 150% no seu salário. Alguém aqui, meu irmão, sério, alguém já cresceu porque Deus começou a lhe abençoar que você... Sabe aquele pessoal que chega no Natal assim? Não eu e você, né? As crianças, né? Já tem um monte de presente. Alguém já cresceu que Deus lhe abençoou tanto assim? Até mais do que você havia pedido? Difícil, né? Porque a verdade é, meus irmãos, que nós crescemos na provação. Às vezes são provações muito grandes, às vezes não. Mas nós crescemos na aprovação. Quando a nossa vida é confrontada com a ideia de que eu não me mando, eu não decreto nada, eu não determino nada, eu não digo que aceito coisa alguma, Deus é soberano sobre tudo. O texto continua, meus irmãos, no versículo 17. Antes disso, talvez no versículo 16, Paulo está sugerindo a emancipação de Onésimo. Diversos pastores que eu estava estudando apontam nessa direção quando ele diz, não mais como escravo, mas acima de escravo. Talvez ele esteja sinalizando a possibilidade. E aqui eu quero abrir um pequenino parágrafo, eu estou trocando as palavras hoje, parênteses, meus irmãos. Talvez vocês estejam se perguntando, pastor, o Novo Testamento fala sobre escravidão, como é que é isso? A verdade é, meus irmãos, em primeiro lugar, tire na cabeça, já falei em outra mensagem, aquilo que a gente vê nos filmes sobre a escravidão no Brasil, ok? Aquele navio negreiro, os nossos antepassados, meus e vários aqui, vieram, saía 100, chegava 50, que morria no caminho, aquela coisa desumana, etc, etc, a senzala, tire isso da sua cabeça. É claro, escravo, no primeiro século, não tinha lá direito algum, mas eles eram mais inteligentes do que os brasileiros. Eles tratavam bem o seu escravo, porque ele era uma propriedade. Não saía batendo e maltratando porque custava dinheiro. E escravo bom, era escravo saudável e escravo que se reproduzia, porque os filhos dos escravos eram propriedade do seu senhor também. Então, disso tudo, meus irmãos, o Novo Testamento, ele trata com muito tato a questão da escravidão. Por quê? Você já tinha o Evangelho para afrontar o Império. Então perceba, os cristãos do primeiro século não entravam em embates sobre temas sociais. Se um cristão achava por bem liberar o seu escravo, maravilha, essa deveria ser a atitude do cristão. Se ele achava por bem manter o seu escravo, sim, mas ele devia tratá-lo, Efésios vai falar sobre isso, né? Como cristão, e não como os pagãos tratavam. Então, as duas orientações existem no Novo Testamento. Então, são algumas questões
que a gente tem que parar e pensar que são realidades sociais e culturais distintas do século XXI, de hoje em dia. Isso dito, versículo 17, Paulo continua assim: se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Então, meus irmãos, o texto, antes de terminar os últimos versículos, termina com a nossa última lição de hoje, rapidamente, nosso tempo está curto. A obra de Cristo na nossa vida, alimentada pelos exemplos piedosos ao nosso redor. E aí ele vai terminar com os exemplos, tomando a parte que nós já lemos. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Paulo termina a carta, meus irmãos, dizendo: a vida cristã também é alimentada pelos exemplos piedosos que nós temos ao nosso redor. Não apenas o exemplo de Paulo diretamente, como no segundo ponto, mas os exemplos piedosos que eles tinham ao seu redor e que deviam inspirar a Filemão em fazer aquilo que ele entendia de Deus, que era o melhor naquela situação. Os personagens que ele menciona aqui, meus irmãos, eles foram escolhidos a dedo. Por isso que eu tirei a lição daí. Epáfras, você encontra em Colossenses 4:12. Marcos, que é João Marcos, 4:10. Aristarco, também 4:10. Demas e Lucas, em 4:14. São homens pegos a pinça, porque Filemão os conhecia. E dizer: Filemão, você está em boa companhia. São outros exemplos piedosos de gente que está se doando, até, de certa forma, mais do que você, que está aqui comigo, nas minhas viagens, nos meus trabalhos missionários, estão todo o tempo ao meu redor. A última lição, meus irmãos, tem como objetivo nos mostrar que os desafios novos e maiores que são levados diante de nós na vida cristã precisam acontecer. E muitas vezes, meus irmãos, nós podemos olhar para a vida dos nossos irmãos e dizer assim: eu posso fazer também dessa maneira. Eu posso ser um crente melhor. Quando eu estava na adolescência, eu, confesso, ansiava por bons exemplos, vamos usar a palavra da nossa mensagem, piedosos. E, na verdade, eu confesso que até hoje eu anseio por bons exemplos piedosos. Andar com gente que quer andar com Deus. Conhecer, mesmo à distância, gente que quer conhecer a Deus, que quer andar com Deus. E, meus irmãos, ao longo da minha adolescência e juventude, Deus graciosamente colocou pessoas ali. E eu quero tomar uma palavra, que eu não lembro exatamente de quem é, uma citação, em que alguém foi elogiado por outra pessoa pela sua importância, pelo seu vulto, pela sua maturidade, pelo seu crescimento. E a pessoa retrucou da seguinte maneira: a altura que eu tenho, eu só tenho porque eu estou apoiado no ombro de gigantes. A verdade é, meus irmãos, que na vida cristã, nós podemos olhar para exemplos piedosos ao nosso redor e dizer: é possível fazer a vontade de Deus. É possível perdoar a Onésimo. É possível não só perdoar Onésimo, está nas entrelinhas, além, como Paulo está colocando aqui tão sutilmente, é possível dar a ele liberdade. É possível fazer algo totalmente contrário do que aquilo que eu maquinei na minha mente quando ele fugiu no primeiro momento. É possível aquele que, se chegasse aqui, simplesmente ia pagar caro pelo que fez, tê-lo como irmão em Cristo, na comunhão da igreja. Quais são, meus irmãos, os desafios novos e maiores que têm aparecido diante de você?
Uma vez eu fiz uma oração que Deus, estou cansado dos mesmos pecados. Eu quero pecar coisas novas. Eu dizia nessa oração, meu irmão, é que você lidar com o mesmo problema que eu lidava lá em 1989, 91, tem uma hora que essa brincadeira cansa. Se eu tiver que cair, eu quero cair diante de alguma coisa que seja um desafio novo. E que eu possa aprender algo novo, desenvolver uma musculatura espiritual nova diante do Senhor. E não infantilmente cair na mesma coisa. Eu tenho certeza, meu irmão, que você deve ter o mesmo desejo. O desejo de ter desafios novos e maiores. Eu sei que quando o Filemão recebeu essa carta, quando ele leu essa carta, ele deve, talvez, estar pensando, a vida estava muito tranquila. Eu estava aqui vivendo a minha vida de fé e amor na minha comunidade em Colossos. Eu amava e era amado, servia e era servido, a vida era boa. Até que essa carta de Paulo chegou me desafiando a fazer algo que eu não estava preparado para fazer. Assim, queridos, Deus quer de cada um de nós. Se você está correndo 100 quilômetros, peça a Deus, Senhor, eu quero correr 110. Se você está pulando 3 metros, está na hora de subir a barra. Se você está nadando 3, 4 piscinas, está na hora de nadar um pouco mais. E chega de metáforas esportivas, porque está na hora de nós tomarmos decisões reais e espirituais sobre as nossas vidas. Não se contenha. Não se satisfaça. Deus não quer de você ativismo. Deus quer crescimento na graça, na fé, no amor, no conhecimento de Deus. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado por esta palavra de quase 2000 anos, mas que hoje vem nos confrontar com dificuldades de perdão, dificuldades, ó Deus, de tomar iniciativas, de fazer coisas que precisamos em nossas vidas para o Senhor. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda a olharmos para o desafio de Filemão e personalizarmos como o nosso desafio naquela dificuldade que o Senhor tem trazido a nós. Cada vez que abrimos a Tua palavra, cada vez que estamos em oração, em conversa com o Senhor, que possamos tomar para nós esse novo desafio de crescer naquela área onde talvez estejamos sendo tão complacentes conosco mesmos. Ajuda-nos. Pela Tua graça nós te pedimos, ajuda-nos. Em o nome de Jesus. Amém.